No final de 2022, nós fomos agraciados com uma ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT, que é exatamente uma das ferramentas mais inovadoras dos últimos anos. Com certeza, você que trabalha com criação de site já deve ter entrado alguma vez nessa ferramenta e deve ter usufruído de alguma função dela que beneficiou o seu projeto. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Então, fica comigo aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho e roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Regis e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho aqui das experiências que eu já tive com o ChatGPT na criação de site e como ele pode te ajudar no seu dia a dia para que você possa ter mais resultados, para que você possa trabalhar mais rápido, ter mais agilidade dentro dos seus projetos, beleza? Esse vídeo é um vídeo patrocinado pela HostGator, uma empresa de hospedagem de sites. Então, se você tem interesse em registrar um domínio, hospedar um site ou até mesmo revender a hospedagem, essa é uma empresa bem bacana para você iniciar o teu projeto, tá? Vou deixar o site dela aqui no link desse vídeo e se você quiser depois dar uma entrada lá, confere os planos, eles têm alguns planos bem legais aqui, uns valores bem bacanas, valores de revenda também, então dá para você ganhar um dinheiro bem bacana junto com a HostGator e atender o teu cliente aí também, tá bom? Mas vamos lá para o nosso assunto ChatGPT e criação de site. Olha só, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre como utilizar o ChatGPT como um aliado na nossa criação de site. A gente trabalha com criação de site e a gente sabe que temos várias vertentes aqui dentro da criação. A gente tem toda a questão de diagramação, de layout, de design, de user experience, de velocidade do site, de Core Web Vitals, enfim, o site não é só simplesmente um arrasta e solta. A gente precisa ter uma estrutura com vários detalhezinhos ali bem encaixados para que as coisas funcionem. E o ChatGPT, quando ele chegou, ele foi um dos meus principais aliados. Por quê? Ele me ajudou em diversas áreas desses quebra-cabeças, né, dessas pecinhas de quebra-cabeça que a gente junta na hora de montar o site. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui com você hoje. Eu vou trazer aqui alguns pontos interessantes onde eu uso o ChatGPT e como isso facilita o meu processo de criação de site. Então, tenho certeza que você vai gostar também e vai te ajudar aí no seu momento, tá bom? Olha só, como tornar o ChatGPT um aliado na criação de site? Um dos primeiros pontos que para mim é super importante é a geração de conteúdo. Por que a geração de conteúdo, Thiago? O ChatGPT, ele é uma grande ferramenta, né? Ele tem uma base de dados gigante, totalmente operado por inteligência artificial, que coleta informações dos mais variados lugares. E através dessa coleta de informações, ele te dá uma resposta para aquilo que você pergunta. No processo de criação de site, a gente tem muita dificuldade exatamente nessa questão de conteúdo. Por quê? Às vezes o cliente manda um conteúdo que não é tão bom, às vezes ele não manda o conteúdo e às vezes você mesmo tem que criar o conteúdo. Então, nesse processo, dependendo do conteúdo, da informação que vai dentro do site, você pode não ter tanta habilidade ou capacidade para criar aquele conteúdo. E é exatamente aqui que o ChatGPT é um grande parceiro nosso. Eu vou trazer aqui para você um exemplo de um projeto que eu criei com a ajuda do ChatGPT. Olha só, esse é o site da Timóteo Paisagismo. É um site, é uma loja virtual com um site institucional e ele vende vários produtos aqui, ele vende serviços também. E tem uma área aqui do site que é muito específica para mim, que é essa daqui, ó, serviços de jardinagem e paisagismo. Nesse ponto aqui, o cliente não tinha um conteúdo ideal para eu colocar nessa área. E o que eu fiz? Eu entrei lá no ChatGPT e fiz uma pergunta para ele. Preciso de algumas informações a respeito de serviço de jardinagem e paisagismo. Na realidade, eu não perguntei desse jeito. Eu perguntei de uma forma um pouco mais bem estruturada, tá? Eu perguntei da seguinte forma: preciso de um texto com uma quantidade X de caracteres
que fale a respeito do serviço de jardinagem e paisagismo da Timóteo Paisagismo. Quando eu escrevi esse texto, coloquei isso no prompt do ChatGPT, ele me trouxe exatamente esse texto aqui, tá? Por que é legal isso aqui na geração de conteúdo? Muitas vezes, nós ou os nossos próprios clientes, eles têm uma certa trava, e é normal isso. Você está ali no processo criativo, você fala, putz, o que eu vou escrever aqui? E a ideia não vem. E às vezes vem, mas o texto fica ruim, não fica tão legal. Então, você fazendo essa pergunta para o ChatGPT, ele vai gerar um conteúdo para você que vai te ajudar a criar isso dentro da página. Ele vai escrever um texto ali para você que vai te ajudar a inserir isso dentro da página e deixar isso mais estruturado. Ou ainda, ele vai destravar o seu processo criativo para que você possa escrever um conteúdo legal ali. Então, a geração de conteúdo aqui para mim, esse é um primeiro dos pontos aqui, esse é um dos primeiros pontos onde o ChatGPT me ajuda bastante. E ele me ajudou aqui nesse ponto, tá? Um segundo ponto que é extremamente interessante, olha só. Respostas a perguntas frequentes. Às vezes a gente tem um site onde o cliente coloca um FAQ lá. O que é o FAQ? São as perguntas frequentes. Ele pode receber uma série de perguntas de clientes, de parceiros, de usuários que entraram dentro do site. E muitas vezes aquela pergunta, ele pode até saber responder ela, mas ele talvez não saiba responder de uma forma tão bem estruturada. Então você pode pegar uma resposta de pergunta frequente aqui e criar um texto dentro do ChatGPT. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para você. Olha só. Eu vou entrar aqui no ChatGPT. Pronto, eu estou logado aqui no ChatGPT. Eu uso a versão paga dele. Então eu tenho a versão GPT 3.5 e a versão GPT 4. Em qualquer uma das duas, dependendo do que você for fazer, ela serve. Você não precisa agora, nesse início, pagar para usar essa ferramenta. Então, eu vou aqui no ChatGPT 3.5. E aí eu vou trazer uma ideia aqui. Ó. Imagina que eu tenho uma loja virtual que vende eletrodomésticos e eu vendo hair fryer na minha loja. Óbvio que tem muita gente que sabe o que é, mas tem gente que não sabe o que é, não sabe como usar. Então, vamos pensar que uma pessoa jogou a seguinte pergunta lá na página da minha loja, né? Ah, como eu faço para usar uma hair fryer? Isso já é um conteúdo que pode entrar aqui em respostas a perguntas frequentes. Então, olha só. Explique de maneira simples como pode ser utilizada uma hair fryer. Uma hair fryer. Olha só. Aqui ele escreveu, tá escrevendo ainda, né? Um texto, de certa forma grande, mas a gente pode resumir isso aqui ainda mais. Mas ele já deu uma boa explicação de como se usar uma hair fryer, o que é e como utilizar. Então, eu posso criar um glossário dentro do meu site, por exemplo, ou um FAQ de perguntas frequentes, e deixar lá respondido as principais perguntas que os clientes jogam para dentro do meu site. Por que é legal isso daqui? Porque, primeiro, isso me ajuda no SEO, no meu posicionamento no Google, e segundo, eu vou estar respondendo perguntas que os clientes estão me mandando. Então a gente tem uma grande oportunidade aqui de usar o ChatGPT desta forma também, tá? Uma outra forma ideal, revisão de conteúdo. Isso daqui muitas pessoas não usam. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo? Imagina, voltando para esse site aqui, imagina que o meu cliente tivesse me passado esse conteúdo. Eu poderia vir aqui no ChatGPT e dizer assim, ó. Olá, por gentileza, que eu sou educado com as máquinas também, verifique se o texto abaixo tem algum erro gramatical. Vou mandar essa pergunta aqui para ele. Olha só o que ele me falou aqui, ó. O texto que você forneceu contém um erro gramatical. A frase correta deve ser: esses são apenas alguns muitos benefícios que a Timóteo Paisagismo pode trazer para você. O verbo pode encontra-se com o sujeito Timóteo Paisagismo no singular. Portanto, a forma correta é pode, em vez de podem. Então, aqui ele já me trouxe um ajuste que eu vou precisar fazer aqui no site.
Isso daqui é muito legal, porque esse texto aqui é um texto que o próprio ChatGPT criou e agora ele viu que precisa ter uma certa atualização. E óbvio, a gente não pode ficar 100% preso ao que ele escreve aqui. A gente precisa entender o conteúdo e fazer algumas personalizações nesse conteúdo para que ele não fique um Ctrl+C, Ctrl+V daqui, tá? Mas isso é muito legal, principalmente para quando o cliente te manda aquele conteúdo que vem meio quadrado, tá? Você joga aqui, faz uma pergunta interessante para o ChatGPT e ele vai te devolver um conteúdo extremamente lapidado, beleza? Olha só, um outro ponto onde eu tenho bastante utilização: destravar ideias criativas. Para nós que criamos sites, é muito comum a gente ficar travado em alguns momentos. Às vezes não vem a ideia de como layoutar o site, ou de como estruturar um conteúdo, ou mesmo de onde inserir ou não uma imagem. E o ChatGPT ele é um grande aliado para a gente exatamente nesse ponto. Olha só que interessante. Eu vou vir aqui no ChatGPT e eu vou fazer a seguinte pergunta. Por favor, me dê algumas sugestões. Algumas não, vou ser mais específico. Me dê uma sugestão de estrutura de página para um site de jardinagem e paisagismo. Vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Olha só o que ele me trouxe. Página inicial me trouxe uma estrutura. Nossos serviços trouxe uma estrutura. Portfólio, blog, contato, depoimentos, FAQ. Então aqui ele já me trouxe uma estrutura básica, porém totalmente usual, para eu poder começar a criar um site aqui para Timóteo Paisagismo. Agora eu posso pensar também no seguinte: eu vou criar um banner principal aqui, como ele falou na página, mas eu vou criar um banner sobre o quê? Por favor, me dê ideias de informações para serem colocadas nos banners do site de jardinagem e paisagismo da Timóteo Paisagismo. Vamos ver o que ele vai falar agora. Olha só, banner principal: transforme seu espaço com Timóteo Paisagismo, um conteúdo bem institucional, uma imagem de um jardim bem cuidado e exuberante, um botão de solicitar orçamento. Muito legal. Serviços em destaque: banners separados para serviços específicos, como design de jardim, imagens impressionantes de projetos concluídos, depoimentos de clientes, blogs e dicas. Então olha só, ele me trouxe várias ideias. Aqui eu já começo a ficar destravado. Meu processo criativo já está com o freio de mão abaixado e eu já consigo ter ideias de por onde continuar seguindo. Então isso é muito legal aqui nesse processo, tá? Você pode usar o ChatGPT também como uma forma de destravar as suas ideias. Outra dica legal é auxiliar a estruturação de conteúdos de SEO. Para mim, isso daqui é o ouro dessa ferramenta, é o ouro do ChatGPT. Por quê? Porque você consegue ter noção do que você tem que fazer dentro do site para que ele fique bem estruturado e te ajude a ficar bem posicionado no Google. Eu vou dar mais um exemplo aqui para você. Olha só, ainda continuando aqui com o exemplo da Timóteo Paisagismo, vamos pensar que a gente quer criar um conteúdo para o blog deles. E esse conteúdo a gente quer que ele tenha uma estruturação de SEO. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Qual script eu vou rodar no ChatGPT para ele me trazer uma informação que eu possa estruturar dentro do site. Eu vou usar ainda como referência o site da Timóteo Paisagismo, tá? O que a gente precisa ter dentro de um conteúdo bem estruturado de SEO? A gente precisa ter uma imagem legal, a gente precisa ter um título, a gente precisa ter uma meta description, né, uma descrição que vai ser usada lá no mecanismo de busca, e a gente precisa também ter uma palavra-chave definida e um conteúdo de qualidade.
Então, é exatamente isso que eu vou buscar aqui dentro do ChatGPT e vamos ver o que ele vai me entregar. Olha só. Por favor, crie um conteúdo de blog para o site Timóteo Paisagismo. Este conteúdo precisa ter uma estruturação de SEO contendo um título, uma meta description, uma palavra-chave em destaque e deve falar a respeito de 5 dicas para uma boa jardinagem em residências. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim? Olha só. Ele criou um texto aqui para mim com o título 5 dicas essenciais para jardinagem residencial de sucesso. A minha meta description aqui e a palavra-chave em destaque jardinagem residencial. E aí ele escreveu um texto aqui para mim. Tá? Então isso aqui é uma maneira muito simples de você poder solicitar para o ChatGPT escrever conteúdos para dentro do seu blog ou do blog do seu cliente. E conteúdos que já tem uma certa estruturação de SEO. Então, eu estou usando o gratuito aqui, né? Você viu que eu estou lá no ChatGPT 3.5. E olha o tanto de coisa que eu já pesquisei aqui e ele me deu de informação. Então, imagina quantas outras coisas você não pode ir perguntando e ele vai gerando conteúdos para você aqui e você consegue ir implementando dentro do seu site. Pensa bem nisso. Para nós criarmos site, o benefício que a gente tem aqui é exatamente o ganho de tempo. Então, quanto menos tempo você gastar em um projeto, mais dinheiro você ganha. Pensa bem nisso e coloca o ChatGPT para trabalhar junto com você dentro dos seus projetos. Com certeza você vai ganhar bastante tempo e vai otimizar o seu trabalho. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Lembra lá da HostGator, se você precisar hospedar site, registrar domínio, fazer revenda de hospedagem, tá aqui uma empresa bem bacana para você dar esse próximo passo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esquece de se inscrever, ativa o sininho aí, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante para que eu possa continuar gerando conteúdos de qualidade e valor para você. Beleza? Um abraço, fui!